Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a fibromialgia. Então a fibromialgia é uma doença que se caracteriza por muita dor muscular. Então sempre que o indivíduo tem muitas dores musculares, a gente tem que pensar na fibromialgia. É uma doença que acomete 2 a 3% da população, é muito mais comum em mulheres e é muito comum em mulheres jovens. Então é mais comum em mulheres numa relação de 9:1, e é mais comum em mulheres entre 35 e 55 anos. Então, o perfil clássico de um paciente com fibromialgia, mulher jovem com dor muscular. A etiologia e a patogênese da fibromialgia são desconhecidos e parece ser multifatorial. Algumas teorias tentam explicar a patogênese, a fisiopatologia da fibromialgia. Então, alguns estudos mostraram algumas alterações musculares que poderiam justificar as dores musculares desses pacientes. Por outro lado, essas alterações também podem ser encontradas, por exemplo, em indivíduos saudáveis, assintomáticos e em sedentários. Então poderia às vezes ser essas alterações em uma pessoa com predisposição genética para desenvolver o problema. Alguns cientistas tentam estudar, justificar os sintomas da fibromialgia pelas alterações do sono. Então alguns estudos que causaram alterações importantes do sono, que levaram indivíduos a ter uma deprivação do sono, esses indivíduos acabaram tendo sintomas parecidos com a da fibromialgia. Então, talvez alterações do sono levam ao aparecimento da fibromialgia. Alguns estudos neurofuncionais mostraram hipofluxo sanguíneo no tálamo e em outras estruturas envolvidas na regulação da dor. Então, pode ser às vezes um distúrbio de regulação da dor a nível de sistema nervoso central. Alguns estudos também já mostraram níveis de cortisol urinário baixos em indivíduos com fibromialgia. E esses indivíduos eles tinham uma resposta inadequada ao teste do ACTH, ou seja, injetou ACTH e não houve um aumento importante dos níveis de cortisol, mostrando que esses pacientes eles podem ter alguma alteração no eixo hipotálamo hipofisário. E parece ter alterações em neurotransmissores. Então esses indivíduos parecem ter menores níveis de serotonina e aumento da substância P, que é um neurotransmissor muito importante para a regulação da dor. Então a manifestação clínica clássica, típica da fibromialgia é dor músculo-esquelética crônica por mais de 3 meses. Então quando eu falar em fibromialgia, a gente vai pensar em dor músculo-esquelética, dor por mais de 3 meses. A dor, ela geralmente é generalizada e comumente se associa a alterações neuropsicológicas, como fadiga, alterações do sono, cefaleia, parestesias, síndrome do intestino irritável, depressão e ansiedade. Então, é muito comum o indivíduo ele ter as dores musculoesqueléticas e ter outros sintomas, principalmente relacionados a sintomas neuropsiquiátricos ou psicossomáticos. Então, é muito comum o aparecimento de cefaleia. Essa cefaleia ela pode ter a característica de uma enxaqueca, a característica de uma cefaleia tensional ou até mesmo ser mista. É muito comum o indivíduo ter dor abdominal e alterações do ritmo intestinal, que define a síndrome do intestino irritável. Então é muito comum a gente ter a associação da fibromialgia com a síndrome do intestino irritável. Esses indivíduos então podem ter sintomas psicossomáticos, como eu comentei, podem ter parestesias das extremidades. E um outro sintoma, um outro achado típico, clássico da fibromialgia, são os distúrbios do sono.
o indivíduo ele geralmente tem insônia e ou má qualidade do sono. Então, aquele indivíduo que dorme, mas não descansa. Ele dorme e acorda cansado no outro dia. Então, dor musculoesquelética crônica, alteração de sono, sintomas típicos de síndrome do intestino irritável, a gente tem que pensar na fibromialgia. O exame físico ele é importante no diagnóstico, por quê? Porque a gente pode, a partir do exame físico, excluir outras causas que poderiam justificar os sintomas. Então, através do exame físico, a gente pode, por exemplo, encontrar achados típicos de lúpus, de artrite reumatoide. No exame físico, é importante a gente pesquisar os tender points. Então, esses indivíduos com fibromialgia, eles têm pontos muito sensíveis à dígito-pressão. Então, quando você palpa esses pontos, o indivíduo ele tem uma dor intensa. E essa palpação é importante para a gente investigar justamente esses tender points. Antigamente, esses tender points eles entravam no diagnóstico, nos critérios diagnósticos da fibromialgia. Hoje, com os critérios diagnósticos mais novos, a gente não tem a necessidade, a obrigatoriedade de fazer a digitopressão nesses tender points para fechar o diagnóstico. Mas no exame físico é bem interessante você pesquisar se o indivíduo ele tiver uma dor intensa à palpação desses pontos, isso sugere muito a fibromialgia. A gente tem 18 tender points, eu vou aqui falar de 9, mas são 18 porque são bilaterais. Então quando você avalia a região cervical lateral, avalia cervical lateral direita e esquerda. Então vou falar 9 pontos, como são bilaterais, são 18 tender points. Antigamente, nos critérios diagnósticos antigos, se você tivesse 11 tender points positivos, você poderia falar que o indivíduo ele tem fibromialgia. Hoje os tender points eles não entram nos critérios diagnósticos mais novos. Mas quais seriam esses tender points? Quais as regiões? Região suboccipital, cervical lateral, borda superior do trapézio, supraescapular, costocondral da segunda costela, epicôndilo lateral, glúteo látero superior, trocânter maior e medial acima do joelho. Então, 9 pontos, vou repetir. Suboccipital, cervical lateral, borda superior do trapézio, supraescapular, costocondral da segunda costela, epicôndilo lateral, glúteo látero superior, trocânter maior e medial acima do joelho. Então aqui tem uma imagem que mostra os principais tender points. Então eu vou falar novamente para você ir acompanhando na imagem. Suboccipital, cervical lateral, borda superior do trapézio, supraescapular, costocondral da segunda costela, epicôndilo lateral, glúteo látero superior, trocânter maior e medial acima do joelho. No exame físico, nós podemos ainda encontrar nódulos musculares, são pontos de consistência aumentada dos músculos e geralmente esses nódulos eles se localizam no mesmo local dos tender points. E esses indivíduos com fibromialgia podem ter também hipersensibilidade cutânea. Em relação ao diagnóstico, não há nenhum exame que confirme o diagnóstico. Os exames laboratoriais, os exames complementares são importantes, devem ser solicitados para afastar outras doenças. Então são importantes para você afastar lúpus, artrite reumatoide, hipotiroidismo. E lembrar que nos critérios diagnósticos atuais não há necessidade de pesquisar os tender points. Por que eles foram retirados? Pela dificuldade dos médicos em geral em avaliar esses pontos e em avaliar a sensibilidade desses pontos. Então hoje a gente tem critérios diagnósticos para fechar o diagnóstico da fibromialgia. Então, quais seriam esses critérios? Para a gente poder falar que o indivíduo ele tem fibromialgia, ele tem que ter a presença desses 3 critérios. Então, índice de dor generalizada maior ou igual a 7, eu ainda vou falar sobre isso. Então, índice de dor generalizada maior ou igual a 7 e escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 5. Então, índice de dor generalizada maior ou igual a 7 e escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 5. Ou
índice de dor generalizada entre 3 e 6 e escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 9. Então, o segundo, índice de dor generalizada entre 3 e 6 e escala de severidade dos sintomas maior ou igual a 9. O outro critério é a presença dos sintomas há pelo menos 3 meses e o outro é a ausência de outra doença que explique os sinais e sintomas. Então, o que seria o índice de dor generalizada? Que a gente pode usar então, índice de dor generalizada maior ou igual a 7 e no outro critério entre 3 e 6. Então, o índice de dor generalizada é a somatória do número de regiões que apresentam dor ao longo da última semana. Então, você vai pesquisar vários locais, perguntar para o indivíduo se ele tem e vai fazer uma somatória. Quais seriam essas regiões? Pescoço, mandíbula esquerda e direita. Ombro, direito e esquerdo. Braço, direito e esquerdo. Antebraço, esquerdo e direito. Tórax, abdômen. Dorso superior, dorso inferior. Quadril direito e esquerdo. Coxa direita e esquerda. Perna direita e esquerda. Então, vai descendo e aí você vai somar quantos locais esse indivíduo teve dor na última semana. Já a escala de severidade dos sintomas é o somatório da gravidade dos 3 sintomas principais. Quais seriam esses sintomas principais? Fadiga, sono não reparador e alterações cognitivas. Nos critérios diagnósticos anteriores, eles não levavam em consideração esses sintomas que são muito comuns na fibromialgia. Então, escala de severidade dos sintomas. Somatório da gravidade dos 3 sintomas principais, que são fadiga, sono não reparador e alterações cognitivas, e aí você vai quantificar ausente, nota 0, leve 1, moderado 2 e grave 3, e vai fazer a somatória. E aí você vai somar com a gravidade dos sintomas somáticos gerais. Quais seriam os sintomas somáticos gerais? Dor muscular, síndrome do intestino irritável, fadiga, cansaço, alteração de memória e concentração, tontura, fraqueza, cefaleia, dor abdominal, dormência, insônia, depressão, constipação, náuseas, nervosismo, dor torácica, vômito, pirose, aftas orais, convulsão, xeroftalmia, dispneia, fotossensibilidade, queda de cabelo, disúria e polaciúria. Então aí você vai somar os sintomas principais com os sintomas somáticos e vai fazer a somatória. Então esses são, índice de dor generalizada e escala de severidade dos sintomas que entra no diagnóstico nos critérios diagnósticos da fibromialgia. A fibromialgia, ela comumente, como eu já comentei, se associa a outros problemas. Então, 25 a 60% dos pacientes com fibromialgia, eles têm depressão. A síndrome do intestino irritável ocorre em 50 a 80% dos pacientes e 50% dos indivíduos com fibromialgia têm enxaqueca. Como é que a gente vai tratar a fibromialgia? Atividade física aeróbica, diariamente, ajuda a melhorar. E aí nós temos algumas medicações. A gente pode usar de forma isolada ou até associadas. Amitriptilina, ciclobenzaprina, duloxetina, gabapentina e pregabalina. Então, as principais medicações usadas no tratamento da fibromialgia: amitriptilina, ciclobenzaprina, duloxetina, gabapentina e pregabalina. Vamos fazer então algumas questões. Uma senhora de 30 anos de idade vem para avaliação clínica, ou então uma mulher jovem, por um quadro de dor generalizada. Ela refere os sintomas há pelo menos 2 anos, mas não sabe especificar quando exatamente começaram. Então tem mais de 3 anos de sintomas. Queixa-se também de fadiga, de sono não reparador e dificuldade de concentração e memória. Então, sintomas também típicos da fibromialgia. De história de doenças repassadas, somente apresenta depressão, que está associada. Depressão está em uso de fluoxetina há 3 anos. Refere que a dor ocorre mais no final do dia, sem rigidez matinal, sem febre ou emagrecimento. Então, em relação a essa paciente, é incorreto afirmar. Pacientes como essa habitualmente apresentam dor à palpação de pontos da musculatura? Sim, então dor nos tender points.
Medicações aprovadas para essa condição incluem duloxetina e pregabalina, com certeza. Os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, são úteis no manejo das alterações do sono desses pacientes? Sim. A alteração primária na fisiopatologia dessa condição é uma sinovite encontradas nas cinturas pélvicas e escapular. Então, a gente não tem processo inflamatório perceptível. Então, uma sinovite é uma inflamação da sinovia. Então, a gente não tem isso na fibromialgia. Então, a alternativa D está incorreta. Educação sobre essa condição e atividade física aeróbica são fundamentais no manejo? Correto. Então, alternativa incorreta, alternativa D. São características da fibromialgia, exceto predomínio entre mulheres entre 30 e 50 anos? Sim. Dor musculoesquelética difusa, crônica e simétrica? Sim. Lembrar, né, que é bilateral. Rigidez, parestesias, alterações de fono e fatigabilidade fácil. Então, rigidez, parestesia, sempre pensa nos sintomas psicossomáticos, alteração do sono, que é clássico na fibromialgia, e fadiga, são sintomas típicos. Fraqueza muscular e enzimas musculares elevados? Não, então isso é mais das miosites inflamatórias. Então a alternativa D está incorreta. A dor difusa é um sintoma muito comum na prática clínica, na prática diária do clínico geral e do reumatologista. Muitos desses pacientes possuem fadiga severa, sono não restaurador e desordens funcionais viscerais, que podem caracterizar a fibromialgia. Em relação a essa doença, assinale a alternativa correta. O quadro doloroso costuma ter resposta boa anti-inflamatório, lembrar que não é uma doença inflamatória, então geralmente não tem uma resposta. O que é explicado pelo papel das citocinas inflamatórias na fisiopatologia da doença? Não. As dores decorrem da inflamação da fáscia muscular, a gente não tem doença inflamatória. O VHS é normal, mas o PCR e a CPK costumam estar elevados, então geralmente o laboratório na fibromialgia é normal. Geralmente PCR, VHS são todos normais. A fibromialgia possui manifestações clínicas características, porém algumas doenças podem causar confusão quanto ao diagnóstico ou piorar a dor e fadiga, como hipotireoidismo e insuficiência gonadal da menopausa. Então, é uma doença, então quando você tem outra doença sobreposta, os sintomas podem piorar. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Paciente de sexo feminino, 45 anos, engenheiro, em plena atividade profissional, apresenta uma história clínica com queixa de dor crônica, insônia, fadiga e depressão. Esse quadro sugere o diagnóstico de, então, mulher jovem com dores musculares, insônia, fadiga, depressão, sintomas típicos da fibromialgia. Em relação à fibromialgia, é correto. É uma síndrome que cursa com dor músculo-esquelética, fadiga, distúrbio do sono e depressão? Ok, não precisa nem ler as outras mais, né? Geralmente, sintomas melhoram pela manhã? Geralmente, as dores são contínuas em todo o momento do dia. A incidência é igual em ambos os sexos? Muito mais comum em mulheres. Geralmente, a sintomatologia melhora à noite? Não. Então, alternativa A. Então, sobre fibromialgia era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.